Olha aqui, vou falar em testemunha, você já foi a quantas copas? Em loco 10. 10. 10. Que eu que eu faço retaguarda, eu fiz retaguarda 70, 74, 78. A partir de 82 eu fui a todas menos uma, Tá. no Japão e na Coreia do Sul, porque eu preferi ficar aqui, porque eu achei que ia ser muito interessante cobrir uma Copa que no Brasil se desenrolava de madrugada, né. Então eu Sim. queria ver a cidade despertando, acendendo as luzes dos prédios e tal, e fogos de artifício em plena madrugada para comemorar os gols do Brasil. Muito bom. Então eu fiquei, mas eu fiz 10 Copas em loco e that's enough. Não quero ir à próxima. Não quero, Guilherme, não quero ir para uma Copa que você vai viver no avião, Estados Unidos, É. México, Canadá, e como é óbvio que é obrigatória a cobertura da seleção brasileira, o que acaba acontecendo? Você só vê a seleção brasileira, você não vê a Copa do Mundo, Sim. porque você vive em avião. Tive essa experiência tanto aqui no Brasil como na Rússia. Na Rússia foi um inferno, porque a gente vivia em avião, distâncias grandes, evidentemente, né? Às vezes até maiores do que as que a gente tem aqui. Uma burocracia brutal nos aeroportos, então você não bastava chegar uma hora antes, você tinha que chegar 3, 4 horas antes. Sim. Então você não via os outros jogos, entendeu? No Catar foi o inverso. No Catar você via todos os Sim, jogos, sim, sim. porque a maior distância entre um estádio e outro, sei lá, eram 40 quilômetros, 50 quilômetros de metrô que você fazia, né? Mas então essa eu faço questão, tomara que me permitam ficar aqui. Tá mais ou menos encaminhado que eu vou ficar aqui. Eu quero te pedir mais umas análises sobre a Copa, mas antes deixa eu dar uns recados aqui. Primeiro, pedir que você se inscreva no Mar do Mundo se você ainda não se inscreveu, ativa as notificações. No Spotify você pode mostrar que gostou do programa dando as 5 estrelas. Se não for dar 5 estrelas, por favor, se omita e não vá dar 4 que baixa no nosso ranqueamento geral. É mesmo, é? Claro, se der 4? 4, tem É que ver dar 5, é né. 5, é exigente. E no YouTube no YouTube você dá o joinha. A temporada do Papo Amado é um oferecimento do BR Partners. Juca, a gente vai ter uma Copa inédita na quantidade de gente jogando, né, na duração. Você acha que isso vai fazer a Copa ficar mais interessante ou menos interessante? Guilherme, vou te falar uma coisa, há muitos anos, desde que começou esta coisa aqui, né, começa com o João Avelange, de passar de 16 para 24, de 24 para 32, eu acho que cada vez mais a Copa do Mundo de futebol é muito mais um festival de futebol. Assim, sabe o salão do automóvel? Sim. É muito mais isso do que propriamente um torneio que estabeleça uma competição que, ao fim, permita dizer a seleção campeã é a melhor seleção. Não é necessariamente. Na última Copa, por exemplo, embora tenha tido a final mais sensacional de toda a história das Copas, aquele 3-3 entre Argentina e França, a gente viu muito isso. Quer dizer, de repente uma Alemanha fica pelo caminho, aqui no Brasil a Espanha fica pelo caminho na fase de oitavas ou na fase de grupos, porque a concentração em torno da Copa, ela acaba sendo menor do que ela quando tinha 16 seleções apenas. Que se sabia que não tinha um jogo que você pudesse, desconcentrar. E nessa tem muitos. E numa desconcentração é que eventualmente uma vaga vai para o brejo. Não é a vaca que vai para o brejo, é a vaga que vai para o brejo. Então, eu olho assim, é muito mais um desfile, as escolas desfilam pelo sambódromo do que propriamente um torneio que exija muita qualidade. Sim. Então eu gosto menos do que eu já gostei. Claro que tem também o fato de deixar de ser novidade, de cada vez mais, né, a gente olha para os clubes de coração da gente com mais paixão do que olha para as seleções nacionais, porque o mundo globalizado meio que fez isso, Sim. né? Quer dizer, o futebol inglês não é o futebol inglês.
O futebol inglês da Premier League não tem nada a ver com a seleção inglesa, né. Enfim, Não, e tem uma coisa que eu acho bacana de Copa, que se você vai e fica refém da seleção, você não é, acompanha, que é você ver essa mistura com geopolítica, né, sim, com sim, negócios, né. sim, veja mais claramente do que você vai ter nos Estados Unidos isso, impossível, né, Guilherme? É. Os iranianos poderão entrar nos Estados Unidos para ver a Copa? Vai ter fluxo livre para os turistas do Irã? Ou aquelas cidades, cujas prefeituras são do Partido Democrata e que o Trump diz que não oferecem hoje segurança, continuarão sedes de jogos de Copa do Mundo ou o Trump vai mandar tirar? Aparentemente, o presidente da FIFA, o Infantino, está tendo em relação aos Estados Unidos uma subserviência Inédita, né. inédita, É verdade. inédita, a ponto da Copa ficar na sala do Trump, A taça, né. a taça, né, dele obviamente o Trump pediu aquela medalha ridícula da paz. Hã, Você dá ao Trump a medalha FIFA da paz, é um hã. negócio Aí tem um grande interesse por parte da FIFA, porque as 2 grandes trincheiras que o futebol precisa popularizar no mundo são Estados Unidos e China, né. exatamente, Então tem uma coisa ali de isso, querer isso, de querer fazer o esporte acontecer nos Estados exatamente. Unidos. E eu adorei o termo que eu aprendi outro dia, ao Trump interessa o sport washing, né, que não é o brand washing, é o Não, sport é esporte, washing, eu né. acho, como interessou ao Catar, É, como interessou ao Putin, é. né. Tem sido assim, e como interessa a Arábia Saudita, né, Sim, claro. não é isso? Quer dizer, veja o que eles fizeram, a próxima Copa em na Argentina, no Uruguai, na porção de países, na Espanha, em Portugal. Para quê? Para abrir a vaga, mais uma vez, fazer uma Copa no chamado mundo árabe, É, né, ditaduras árabes. agora numa protoditadura ali que tá virando Exatamente. Os Estados Unidos. Tá tentando entender o mundo sem muito sucesso, né? Tem um GPS pro noticiário. Lisboa Connection no Amado Mundo. Políticas e atualidades com uma visão internacional. Amado Mundo. Dá pra se informar sem surtar.